Antes de abrirmos a palavra de Deus, gostaria de externar aos irmãos que essa semana foi uma semana, como algumas semanas na vida pastoral, ela é difícil, com momentos de alegria e tristeza. Alegria porque meus pais estavam aqui, a presença da família, bons momentos de conversa, mas também, pastoralmente, momentos de grande tristeza, tal como a de ontem, hoje, quanto a este menino. E no meio da semana, eu estive com uma família que frequenta aqui, na verdade, uma senhora, Dona Regina, que frequenta aqui os nossos grupos do projeto Acolher. E aprove o Senhor também chamar o filho dela no dia de Natal. O seu filho, de 46 anos, estava ali no shopping e teve um infarto e subitamente caiu no chão do shopping, Deus o chamou. Mas era o segundo filho da Dona Regina, neste ano, que foi chamado. Então, foi muito difícil a gente estar no primeiro enterro e depois nesse enterro, com uma mãe que em menos de 9 meses perde 2 filhos e ainda tem um problema muito sério com a outra filha, a última filha. Então, movidos por esses acontecimentos, queridos, e claro que nós sempre preparamos mensagens que falam ao nosso coração, seja aqueles estudos que eu estou fazendo com os irmãos em Mateus, em Ageu, e preparando também para uma emergência no final de ano. Eu disse ao reverendo Antônio, quando ontem me procurou: reverendo, eu não estou em paz para pregar nenhum dos 3 pontos a ser trabalhados por mim. Então, ontem ainda pela manhã, quando o reverendo Antônio me colocou aqui que eu estaria à frente da igreja, ele estaria lá em Patinga, Deus me trouxe uma palavra por meio do livro de Jó. E eu sei que nós, nesse ano, certamente passaremos ou estamos em tribulação, e como andar em meio a essas lutas. Que seja também um momento de revisão das nossas vidas agora. Quero então convidar a igreja, porque nós vamos fazer somente um panorama nos 2 primeiros capítulos de Jó. Quero então que você abra comigo Jó. Eu vou ler o versículo 1, depois do versículo 6 ao versículo 12, e depois no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 13. Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar: Elifaz o Temanita, Bildade o Suíta, e Zofar o Naamitita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos, e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam a dor que era muito grande. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, por meio do seu Santo Espírito, nos dê discernimento da sua palavra, e sonde profundamente os nossos corações, e nos ajude a sermos servos segundo a imagem do teu Filho.
nos ensine nessa manhã. Nós precisamos do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, que eu peço e agradeço. Amém. Mediante esse cenário que eu disse aos irmãos na introdução, algumas perguntas me vieram à mente. Como me portar diante de uma aflição dessa? Estou eu preparado para uma aflição dessa, seja os 2 eventos nessa semana mencionados? Minha resposta foi: não estou preparado, de maneira alguma. Como eu reagiria frente a essas enormes perdas? Mas uma segunda pergunta me fiz ao coração: eu me sento nas cinzas com aqueles que estão nessa situação? Eu vou até o fim? Eu sei realmente lamentar, me condoer com aqueles que sofrem? E acima de tudo, aonde está Deus quando essas afirmações sobrevêm sobre a vida do homem? Será que eu tenho um senso da sua presença divina? Realmente, queridos, essas perguntas são difíceis. E muitas vezes nós somos pegos de surpresas e caímos frente a essas perguntas. Como é difícil passar por tribulação, como é difícil ser consolador e verdadeiramente consolador. E nós temos essa dificuldade porque muitas vezes as tsunamis não vêm a todo instante sobre nós, porque o ser consolador envolve conhecimento, algo contínuo, envolve praticidade, e nós muitas vezes não praticamos isso, nós vivemos uma vida muito aquém disso. E o sentimento que às vezes nos sobrevém é a falta de palavras, o que falar, o que agir, e muitas vezes nós tropeçamos nesses momentos. Nós vamos além desses momentos. O livro de Jó, então, na verdade, ele não é um manual em si. Há aqui temas muito importantes que nós vamos, de certa maneira, panorâmica, sondar, mas o livro de Jó nos ajuda a agir em meio à aflição, quando ela vem sobre nós. Ela ajuda a mostrar ao homem como nós somos pequenos, mas como nós temos um Deus grandioso. Ela mostra também como somos chamados a sentar nas cinzas com aqueles que padecem, mas também como nós não devemos agir quando sentamos a cinza, quando aqueles que ao nosso redor padecem. Mas o que deve imperar na nossa vida, quando nós olhamos para Jó, é uma imensa necessidade de estar cada vez mais dependente de Deus, buscando na sua presença a fonte de riqueza para quando esses momentos virem sobre nós, estamos preparados. Eu quero externar em primeiro lugar aos irmãos o grande enredo, essa conversa, por isso que eu separei a conversa entre Deus e Satanás. Primeiramente eu quero mostrar aos irmãos que Jó não estava ciente dessa conversa, só nós que estamos cientes dessa conversa. Ele estava alheio, estava vivendo a sua vida, quando aprove o Senhor, Deus permitir que todo esse evento ocorresse. Eu não vou me deter ao evento em si, porque eu creio que é uma das histórias mais conhecidas, até mesmo fora da igreja, é uma das histórias mais conhecidas. Mas todos sabemos que numa conversa com Deus, os seus anjos, mostrando que Ele é Deus soberano com as suas criaturas, incluso a Satanás, o diabo se levanta questionando Deus, questionando ao servo dele. A fé de Jó, segundo Satanás, estava apoiada nos bens. A fé de Jó estava apoiada nas coisas que Deus dera a ele. E Deus disse: tira, e você verá o seu servo abrindo a sua boca. E não é verdade isso que acontece com a maioria de nós? Satanás, de certa forma, estava querendo mostrar que o seu grande e amado servo não era tal, não tinha esta fé. A sua vida estava apoiada em coisas. E Deus permite, mostrando sua soberania e controle, permite, como nós vimos no versículo 12 do capítulo 1, permite que Satanás o toque. E por 2 vezes toque nas suas coisas, nos seus bens e na sua própria vida, sem tirá-lo à morte, mostrando que ele tem o controle sobre todas as coisas. Mas o intuito de Satanás é envergonhar Deus, através das aflições do seu servo, fazendo-o difamar a Deus. Como primeira aplicação, queridos, nós temos que lembrar dessa guerra espiritual.
Apesar de sabermos que Satanás é criatura e está debaixo da soberania de Deus, o intuito de Satanás sempre é, em meio às nossas tribulações e aflições, nos fazer difamar a Deus. Nos fazer se esquecer de Deus completamente e colocá-lo como o culpado por todas as coisas. E o intuito de Deus é ser glorificado em meio a essas lutas que nós passamos. Este é uma das grandes lições que nós vemos no livro de Jó. Portanto, quando nós passamos por aflições, tenhamos sempre em mente essa realidade espiritual. Ou Deus é glorificado em meio à minha luta, ou Deus é difamado em meio à minha luta. Eu sei que tudo redunda para a glória de Deus, mas como nós temos vivido esses momentos, seja ativamente na tribulação ou diante daqueles que estão passando por tribulação. Mas agora vamos aos personagens. Quem é Jó? Jó é um homem que passou por um sofrimento enorme. A sua história mostra ele como um exemplo de fé, um homem também que é bom, mas mostra que o homem bom também passa por aflições. Não é porque nós somos bons servos que nós não passaremos por aflições, e mostra também o consolo para aqueles que sofrem. Deus abençoou Jó. O texto aqui é muito claro na leitura que ele era o mais rico do Oriente. Ele era extremamente abençoado por Deus. Era um homem que não era somente abençoado, mas era um homem de índole ilibada. Era um homem que tinha o seu caráter e a sua moral no mais alto status diante dos homens. Era um homem que conservava a sua palavra e todos os respeitavam. Depois leiam Jó, queridos, até o final e percebam várias narrativas. As pessoas paravam quando Jó entrava. Era um homem respeitadíssimo. Era o exemplo de integridade e muito mais. Ele tinha algo, queridos, que é muito difícil nós termos: consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Era um homem também que tinha um alto valor para com a sua família. Ele prezava a sua família, ele cuidava da sua família, ele intercedia pela sua família. E acima de tudo, ele era um servo de Deus, era um verdadeiro servo de Deus. E é importante ressaltar, ele amava Deus. Ele amava Deus e a sua fé era profunda. E a sua fé não estava baseada naquilo que ele tinha, naquilo que ele possuía. Só que a narrativa é bem clara, ele perde tudo. Deus permite que Satanás toque em tudo. E queridos, eu fiquei alarmado com aquilo que aconteceu com a nossa irmã Regina. Mas ali conversando um pouquinho com ela sobre Jó no finalzinho, depois de momentos de abraço, de carinho, trazendo a memória da nossa querida irmã que ela não está ainda na igreja, ela tem participado aqui conosco, mas estava questionando a respeito de Deus. E quando eu voltei a Jó, naquele mesmo dia, ele perde todas as coisas, incluso os seus filhos. E para piorar a sua situação, em meio a uma dor que deve ser enorme, de perder o seu teto, de perder todos os seus bens em um único dia, e todos aqueles que ele cuidou. É claro que quando a gente lê, a gente não deixa de remeter aos nossos filhos, a lembrança ao que aconteceu agora, mas todos os seus filhos foram ceifados em um único dia. Ainda em meio a essa dor, Jó adoece. E os textos, nós não vamos a ele, mas no capítulo 2, versículo 7, no capítulo 19, versículo 17, no capítulo 7, no capítulo 30, nós vemos algumas características dele. As dores eram constantes, o seu corpo inteiro foi atacado, havia mau hálito e cheiro pelo seu corpo de repugnância. Infecções e vermes saíam constantemente do seu corpo, pústulas em constantes erupções. Ele perdeu totalmente, certamente o seu corpo ficou magro, no osso. A sua pele enegreceu e a sua pele caía. Além disso, o choro era sua constante companheira. Havia insônia e pesadelos que tomavam seu coração e até a falta da visão. Havia algo pior do que isso? Ele foi tomado de uma imundícia, e entenda isso, de uma doença tal que o deixou como imundo.
E até o ponto que no capítulo 30, versículo 16, ele diz: as roupas dele cheiravam a pus e estavam completamente escoladas no seu corpo. Imagina o que este homem passou. Qual teria sido a minha reação e a sua reação? Jó tinha que fazer uma escolha. E ele fez algumas escolhas. Em muitos casos, nesse instante, nós evitamos, e é claro que ele chegou certamente no fundo do poço, mas nós vamos ver aqui no final, ele não abriu a sua boca para difamar a Deus. É claro que ele se excluiu, ele passou por esses momentos de aflições, como muitas vezes nós passamos, se excluir da confrontação física e psicológica, de olhar para si e dizer: eu não merecia isso, ou até mesmo de uma apatia que leva até a pensamentos de tirar a sua própria vida, e Jó declara isso na sua narrativa. Ele foi tomado desses sentimentos. Mas uma lição nós vemos aqui em Jó, lá no capítulo 1, versículo 22. O texto é muito claro: em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E lá no versículo 21, anteriormente ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui em Jó, queridos, uma grande lição, que um homem ele pode ficar diante de Deus despojado de tudo quanto a vida lhe dá, e ainda assim nada lhe faltar, porque ele tem o seu Deus. Essa é uma primeira lição que nós vemos de Jó. Jó era agradecido pelos os bens que Deus lhe permitiu possuir. Foi essa minha narrativa com a dona Regina. Dona Regina, os filhos não são nossos. Eu sei que é difícil, porque eu não estou sentindo a sua dor, mas Deus nos permitiu ter as coisas. Nem os filhos são nossos, são dele. Ele é criador. E Jó entendia isso, e sabia que era pelo amor e pela graça de Deus, e não pelos seus méritos pessoais, que ele tudo tinha, e Deus era justo em retirá-los. Porém, queridos, eu quero trazer aqui como uma segunda lição: será que a nossa noção acerca de Deus é tão profunda como essa? Nós precisamos aprender com Jó a ter essa noção profunda de quem é Deus. Se nós não cremos que Ele nos ama, se nós não cremos que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se nós não cremos que Ele é o absoluto, Ele tem poder absoluto sobre todas as coisas, não permitindo que nós passemos por dor além daquela que nós não podemos suportar, se nós não cremos nisso, meus queridos, nós caímos no desespero, se nós não cremos nele. E nós vemos aqui, com essa vida desse servo, que ele cria nesse Deus vivo. Porém, ele ainda estava sentado nas cinzas. Mesmo sendo um homem de fé, queridos, como eu e você, chamados para viver segundo o padrão divino, ele era homem como nós. Ele estava sentado nas cinzas. Veio um tsunami sobre ele. Vocês já viram recentemente, a imagem da tsunami, o que ela faz com as casas? Ela destrói tudo. E Jó estava como aquele cenário de uma tsunami, totalmente arrasado. Apesar da sua fé, ele estava só, e até a sua companheira, a sua amada, a única que Deus permitiu restar ali para um propósito maior depois, no final, mas a sua companheira já tinha escolhido a morte. Ela já tinha escolhido a morte. Ela estava totalmente revoltada com Deus, a ponto de dizer: o que você está fazendo vivo ainda, Jó? Amaldiçoa Deus e morre. Ele estava só, ele estava machucado, e ele vai para o lixão, que é o símbolo do seu estado espiritual. Ele está quebrado. E aí, meus queridos, é muito interessante, porque é nesse instante que nós vemos que Jó precisava também de pessoas ao seu redor. E Deus levanta os seus amigos. Deus levanta 3 amigos. Na verdade, vemos lá que são 4 amigos. Ele faz... Agora eu esqueci o nome deles, volte aqui. Ele faz Bildade, Zofar e depois, mais à frente, um 4º personagem, Eliú. Deus levanta estes para que compreendesse a sua dor, sentisse a sua dor, chorassem com ele e desabafasse
ajudasse a começar a reviver. Mas antes de irmos para os amigos dele, que são os segundos personagens, eu quero dizer uma coisa, queridos. Nós somos cristãos, nós temos um Deus, nós temos que nos apegar a esse Deus. Mas uma lição que fica para todos nós, olhando para Jó: não existe cristão sem cruz. Sem cruz. Não existe cristão sem cruz. Nós estamos num mundo fadados a perdas, a dores, a lutas, a abandonos, a espírito triste e abatido. Somos tentados, estamos sob tremendo peso, porque estamos no mundo caído. Aqui ainda não é o céu, queridos. Infelizmente, há muitas teologias em muitas igrejas dizendo que aqui é o mundo da vitória, aqui eu tomo posse de todas as coisas. Queridos, no mundo tereis aflições. Nós passamos por aflições, e elas são a marca do cristão. A paz que o mundo oferece é uma paz em cruz, mas a paz que o Senhor oferece em meio às lutas, e a vida de Jó demonstra isso. Mas eu quero voltar aqui aos amigos de Jó, porque certamente nos encontramos muitas vezes como eles. Esses 4 amigos, em meio à angústia, se aproximaram de Jó. E aqui nós vemos uma beleza de como que Deus faz com os seus. Quantos já nos aproximaram de nós? Já se aproximaram de nós em meio às lutas? Quantos que Deus levanta? Ou quantas vezes Deus nos levantou? E aqui há 2 cenários intrigantes. O primeiro lado, que é um lado belo disso e muito valoroso. Porque em meio a essa tragédia, certamente um homem muito conhecido, ele tinha vários amigos, e todos sumiram à sua volta. Só que haviam 3 que foram ao seu encontro. E percebam que o texto mostra que eles, olhando no finalzinho aqui do versículo 12 e 13, olhando para o estado de Jó, não o reconheceram, eles rasgaram as suas vestes, sentaram e choraram. E fizeram algo, queridos, que é muito difícil nós fazermos, em meio a um luto enorme. Sentaram por 7 dias e 7 noites e não abriram a sua boca. Eu fiquei pensando, eu não consigo talvez ficar nem 7 segundos ao lado de alguém sem esboçar alguma coisa. Por um lado, nós vemos aqui que caráter é esse, e quantas vezes, eu tenho alguns exemplos nessa igreja aqui, não precisam falar nada. Só chegam e abraçam. Ou estão ali conosco, ou choram conosco. É o que o reverendo Antônio está fazendo, nesse instante com essa família. Andar com as pessoas, sofrer com as pessoas. E esse aqui é um grande exemplo. Porém, melhor seria não abrirem a boca. Porque ao abrirem a boca, nós entendemos o que aconteceu com estes homens, enquanto ali estavam em luto. Eles poderiam permanecer calados, porque a partir do capítulo 4, queridos, nós vemos que, em vez de curar os machucados de Jó, os amigos de Jó demonstraram não estar empatizados, ou na verdade não conheciam o real problema de Jó, e nem sequer percebiam a intensidade da sua dor. E eu quero dizer, queridos, quantas vezes nós já agimos assim? A começar do nosso lar. Por não conhecer a dor do nosso cônjuge, do nosso filho, do nosso marido, da nossa esposa, nós muitas vezes, querendo o bem, atropelamos. Ou somos talvez diretos demais, ou passivos demais. E os amigos de Jó deixaram de ser consoladores para serem molestos, não foram capazes de compreendê-lo. E na boa intenção, certamente muitas perguntas tomaram seu coração. Toda fala que nós vemos no livro está centrada em ansiedade e compulsão de salvadores. Resumindo, queridos, eles erraram. E os amigos de Jó, seu sofrimento pode ter sido algo ou fruto de um pecado. Ou então, de um motivo que Deus está zangado com você, arrependa-se. Essa é a narrativa toda de Jó. E quantas vezes nós olhamos para aqueles que sofrem dessa maneira, queridos? Quantas vezes nós olhamos para aqueles que padecem com esta visão errônea, sem conhecer os fatos?
Olhando para este princípio aqui, olhando para esse cenário, eu quero trazer um princípio a nós. Nós somos ainda pecadores, e nós não somos Deus, e podemos errar facilmente olhando para o nosso próximo que está em angústia, em aflição. Portanto, nós precisamos também, de cada vez mais, conhecer ao nosso Deus, e cada vez menos abrir a nossa boca em meio a momentos que nós não conhecemos. E como podemos ferir aqueles que estão ao nosso lado, a ponto de você olharmos na narrativa de Jó. Jó começou a se defender, aquilo que era para ser um momento de consolação, se tornou um momento de discussão. E quantas vezes nós caímos nisso, queremos ajudar o nosso filho, o nosso esposo, os nossos familiares, em meio a um problema, em meio a uma dor, e quando nós vamos abrir a nossa boca, aquilo vira uma discussão. E é isso que se tornou durante todo aquele falatório, a ponto de Jó começar a olhar para os seus atributos, sim, que eram visíveis, e olhar para si, depois começar a questionar ainda mais os porquês diante de Deus. Resultado, meus queridos, todo esse julgamento, na verdade, tudo isso se tornou julgamento em vez de consolação, se tornou discussão em vez de ser um momento de tratar o coração. Mas apesar dos amigos de Jó, nós vemos que Jó abriu a sua boca. Jó abriu o seu coração e falava tudo o que pensava, mas também fazendo perguntas diretamente a Deus. É claro que ele defendia, não vou me arrepender, não tenho pecado diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele abriu o seu coração diante de Deus. Jó foi transparente com Deus. E aqui uma outra lição para nós, queridos. Deus nos permite ser transparentes com Ele. Ele sabe que nós somos pó. E Jó aqui, sem reservas nenhuma, faz perguntas difíceis a Deus. Ele mostra que o seu coração está quebrado. Ele mostra que não suporta mais os dias da sua vida. Mas o maior problema de Jó, queridos, e aqui isso é maravilhoso, entendemos, porque o problema não está naquilo que ele perdeu, mas a sua maior dor não era o desprezo dos seus amigos. Entenda que ele contrapunha aos seus amigos, porém, a maior dor era a aparente ausência de Deus em sua vida. A maior dor expressa aqui por Jó é a ausência da fala de Deus no momento de dor. Era a angústia que tomava o seu coração, porque ele clamava e não tinha respostas. E não é essa, muitas vezes, a nossa angústia? E temos que lembrar, queridos, Satanás ainda estava a todo instante querendo fazer com que Jó difamasse a Deus. Ele estava ali tentando, ele estava ali certamente, não vou dizer que usando os amigos dele, mas que cenário é esse para que Jó realmente largasse a sua fé? Jó queria saber explicações. E aí, Eliú, o quarto amigo, ele no finalzinho do livro, ele prepara Jó para ouvir Deus, sustentando a soberania de Deus e demonstrando que Deus permite as aflições dos santos. Fala sobre a submissão e a confiança no Senhor. E aí Deus fala. Quando Deus aparece a Jó, queridos, olha que interessante, quando Deus abre a sua boca, cessaram as argumentações. Primeiro, temos que notar isso, os amigos de Jó cessaram de falar. Jó cessou de falar. E aí Deus fala. E quando Deus fala, os argumentos pararam de existir. Quando Deus fala, Jó se esquece do seu sofrimento. Quando Deus fala, ele parou de atirar as perguntas a Deus. Ele parou de acusar os seus acusadores, de defender-se. Quando Deus começa a falar, ele não responde às perguntas de Jó. Quando Deus abre a sua boca, ele não responde diretamente às perguntas de Jó, e não as responde. Pois o intuito, queridos, aqui de Deus é colocar o homem no seu lugar e Deus no seu lugar. A grande lição que nós vemos aqui em Jó é que o homem é homem e Deus é um Deus soberano. Ele é o Criador. E Jó não difama a Deus. Até então, Jó
na narrativa dele, ele se julgara grande para argumentar com Deus, mas quando Deus abre a sua boca, olha lá no capítulo 40, versículo 4, o que ele fala? Nós já estamos chegando ao final. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, é muito interessante isso, porque quando o homem fala, enquanto Deus não fala, o homem fala bastante. Mas quando Deus fala, a fala do homem é muito pequena. Sou indigno, versículo 4, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Ele entende que o seu Deus é um Deus soberano. E depois no capítulo 42, antes disso, é porque Deus está revelando, em não responder as perguntas, Deus revela uma grande lição. Deus não revela projetos. Deus, ele quer se revelar aos seus. A grande lição que nós vemos aqui em Jó é que Deus não está preocupado em nos dizer o porquê das coisas, mas Ele está preocupado e quer nos fazer conhecê-lo acima de todas as coisas. Ele quer que confiemos nele e não olhemos para os métodos ou circunstâncias a qual Ele utiliza, mas que venhamos a ter nele, e tão somente nele, confiança. É por isso que no capítulo 42, Jó diz, no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas olha que interessante, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam. Porque ele entendeu, queridos, que a necessidade maior do homem não é as circunstâncias, mas o próprio Deus. Deus quer que os seus o confiem, porque Ele é real, Ele está com os seus. Ele não abandona os seus. Deus quer que miremos nele em meio às provações e confiemos nele mesmo quando não há provas visíveis dele. Mas ao mesmo tempo Ele mostra que Ele está conosco a todo instante. Vocês já viram como pais, quando os seus filhos assim o falam e o pai ali está quieto, calado, porque já tem as suas decisões e conduz os seus filhos depois? Nós estamos aprendendo com Ele. Eu quero ressaltar somente algo, queridos, que já se encarnou, que é Cristo Jesus, o Deus vivo. Ele sim passou por todas essas perguntas que nós fizemos aqui. Ele foi aquele que mais sofreu. Ele foi aquele que passou por todas as dores e por todas as nossas dores. Jesus é aquele que sentou-se nas cinzas. Ele sentou na miséria das cinzas humanas, da cinza humana, respondendo às suas necessidades, porque Ele se encarnou e viveu a nossa vida. E Ele derramou o seu precioso sangue por nós. O Senhor Jesus sentou-se nas cinzas, mas sem se sujar com as cinzas. O Senhor Jesus, Ele não pecou, mas se tornou maldição em nosso lugar, levando todas as nossas dores na cruz. Ele conhece todo o nosso ser. Não somente porque viveu entre os homens e passou por todas as coisas, mas porque sobre si foram levadas todas as nossas enfermidades. Ele te conhece, querido irmão. Ele te conhece, querida irmã. Ele, diferentemente dos amigos de Jó, ele amou e consolou os seus, não colocando um peso, mas levando sobre si o jugo e dando um jugo leve aos seus. Por isso que ele diz, nós passamos por tribulações e Ele não nos dá aquilo que nós não podemos suportar, porque Ele leva o verdadeiro jugo. Ele se envolveu. Jesus Cristo se envolveu. Ele não mantém distância, Ele se fez como um de nós, e Ele veio sentir as nossas dores, Ele veio chorar conosco. Isso é evidente na narrativa a respeito de Cristo Jesus, mas muito mais, Ele veio providenciar o remédio, que é Ele mesmo, para as nossas tribulações. E o consolo dele não é só aqui, é por toda a eternidade, a ponto de Apocalipse dizer que as nossas lágrimas serão enxugadas, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais daí necessidade de médico no céu, não haverá necessidade de pastor no céu, não haverá necessidade de advogado. Portanto, vocês que têm essas funções, é só aqui. Lá não haverá mais. Não haverá mais essa necessidade, queridos.
Ele nos tocou, Ele se aproximava dos seus, Ele entrou em contato com moribundos como nós, para tirar por completo a nossa imundícia. Por isso que Ele nasceu numa estrebaria, por isso que Ele foi esbofeteado e por isso que Ele passou toda a vergonha, para que nós, nesta vida, não passássemos. E Ele ouviu aos seus, e Ele continua a ouvir aos seus. Ele tem prazer em ouvir os seus, como nós estudamos aqui na quinta-feira sobre o incensário que estava no tabernáculo, olhando para o tabernáculo, o incenso com as orações. Nós lemos, queridos, aqui que Deus tem prazer nas orações dos seus. Deus ouve as orações e guarda as orações, os lamentos dos seus, e Ele está consolando a cada um dos seus. É por isso que nós lemos lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículos 3 a 5, bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem conforta em toda a nossa tribulação. Para o quê? Para podermos consolar os que estiverem em angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Em suma, querido, sabe por que Deus permite as tribulações, principalmente dos seus? Para que possamos consolar aqueles que estão ao nosso redor também. Deus lhe deu uma dor que só você pode suportar em Cristo, para que você pudesse ser o esteio do teu irmão ao lado. Mas tem uma conclusão, e eu concluo mesmo agora, porque o livro de Jó, ele acaba com uma grande lição. Jó recebeu uma visão de Deus, como nós lemos. Ele agora ama e serve ao Senhor. Ele saiu enriquecido e fortalecido, mesmo que não recebera explicações de Deus quanto à sua dor. Os seus amigos também. Por quê? Porque houve algo maravilhoso no final. O perdão. Esse homem estava machucado. E durante todo o livro foi mais machucado ainda pela sua esposa e pelos seus amigos. Mas a virada dele, e não quer dizer que ao fazermos isso Deus promoverá a mesma virada que aconteceu com Jó, mas Deus reverteu todas as coisas quando este estava diante de Deus pedindo perdão pelos seus. Jó perdoou os seus parentes, os seus amigos, e Deus curou aqui, queridos, algo muito mais do que o físico dele e as coisas, mas curou a sua alma aqui. Porque não adianta sermos restaurados com os bens físicos e pessoais, se não existir perdão. Jó perdoou aqueles que sem sabedoria se achegaram a ele, porque ele fora perdoado também. Jó soube exercer o perdão, que livrou, porque perdoar envolve compreender que o outro é de igual modo pó como eu, mas também envolve valorizar ao outro tal como Deus tem valorizado os seus. Pois, acima de tudo, o perdão de Deus é restaurador. E a lição de Jó se completa nisso, querido. O que Deus requer de nós é que passamos por tribulações, dependamos de Deus, mas principalmente quando nós erramos ao curar estes, que possamos que possamos perdoar aqueles que muitas vezes ao tentar curar-nos, muitas vezes assim não agiram, porque recebemos o perdão divino. Que essa seja uma mensagem para os nossos corações, mas a certeza maior, o que Deus quer dos seus, é que confiemos na sua presença, que confiemos no seu poder, porque o veremos face a face, no novo céu e na nova terra, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais sofrimento. Oremos mais uma vez. Querido Deus, Tu preservaste esta palavra durante todo este tempo, para falar a nós, ó Deus. Nós somos pó e sujeitos às mesmas lutas. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a depender do Senhor. Nos ajude também, ó Deus,
a buscar a sabedoria do alto para consolar aqueles a qual o Senhor, ó Deus, permite estar ao nosso lado. Que venhamos a depender do Senhor Jesus Cristo e ter Cristo como o ponto, ó Deus, ideal, como a referência para a nossa conduta. Mas nos ajude também, ó Deus, a termos a ciência que, em meio às tribulações, o Senhor quer ser glorificado. Nos ajude a glorificar o Senhor em meio às nossas lutas e não depender das coisas. Mas, acima de tudo, também, ó Deus, a lembrar do perdão, porque fomos alcançados com esse perdão. Que o Senhor, ó Deus, esteja com cada um daqueles que aqui estão. Todos nós temos uma cruz a levar, todos nós temos lutas e dores, mas que a começar do perdão, venhamos a ser renovados pelo Senhor. E venhamos a dizer como Jó: Deus, eu só ouvia falar do Senhor, mas agora o vejo. Que o Senhor prepare os nossos corações, desde já, antes da nossa chamada, a já estarmos no céu contigo, a ansiarmos pelo céu, e não estarmos presos a estas coisas da terra. E, ó Deus, mais uma vez nós pedimos o consolo do Senhor, o renovo do Senhor à família da Marinalva, do Isaac, que perderam seu querido e pequeno no dia de ontem. Console essa família agora, ó Deus, traga paz aos seus corações. Também, ó Deus, mude o coração da dona Regina. Que o Senhor converta aquele coração dos seus familiares, do seu João, de todos aqueles que ali estão nessa família. E que o Senhor, ó Deus, possa nos usar para sermos também consoladores uns dos outros. Louvado seja o seu nome, hoje e para todos sempre. E agora, amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito de Deus, que a paz dele estejam sobre todos vós, que o seu renovo alcance as suas vidas, a vida das suas famílias, da Igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém.